Imagens, então, foi resolvido, o senhor já conseguiu esclarecer? Esse assunto, lamentavelmente, segue sendo repetidamente debatido no que eu considero um desperdício de tempo e de dinheiro público. Esse assunto já está cabalmente esclarecido dezenas de vezes. As imagens existentes foram entregues, não havia criminosos dentro do Ministério da Justiça, o que há essa tentativa de criar argumentos para esconder os verdadeiros responsáveis. Os verdadeiros responsáveis, no caso os irresponsáveis, que invadiram a Câmara, o Senado, o Supremo, o Palácio Planalto, obviamente não seriam filmados por câmeras no corredor do Ministério da Justiça. Eles foram filmados por câmeras desses prédios que mostram quem foram os criminosos. Esses criminosos foram denunciados pelo Ministério Público e o Poder Judiciário está julgando. Esse é assunto realmente cuja repetição significa, na verdade, perda de tempo e de dinheiro público. E é de embrulhar o estômago, né? Esse deboche, esse pouco caso de um ministro que se diz ministro da Justiça e Segurança Pública, não garante segurança pública a ninguém, pelo contrário, inclusive foge dos parlamentares que querem questioná-lo sobre o tema, foge, inventa mentirinha, lorota, né? É o ministro que tem coragem de entrar num morro, numa favela carioca, sem nenhum segurança, mente, diz que estava com seguranças, não estava, mas não tem coragem de entrar no parlamento e diz que corre risco de vida entrando num parlamento porque os deputados teriam porte de arma, estariam colocando a vida dele em risco. Acho que nem a claque petista mais idiotizada acredita nessa historinha, né? Agora ele vir dizer que é desperdício de tempo e dinheiro ficar cobrando imagens do Ministério da Justiça. Por que querem imagens do Ministério da Justiça quando há uma profusão de imagens? Não, ministro. A gente quer imagens do Ministério da Justiça para saber exatamente quem estava com o senhor. Não adianta mentir que estava sozinho, porque o senhor foi visto da janela do Ministério, e isso está gravado em entrevista que eu gravei com presos políticos. Viram o senhor da janela do Ministério, junto com a vice-governadora Celina Leão, junto com o coronel Klepter. Estranhamente, todos foram promovidos no dia seguinte. Parece que havia uma reuniãozinha ali para combinar algumas coisas, será que não? Foram todos promovidos no dia seguinte, quando o ministro Alexandre de Moraes determina, ou o presidente Lula, intervenção federal na segurança pública, e um vira o interventor da segurança pública, a outra vira governadora em exercício, porque o governador Ibanez foi retirado do cargo. Enfim, um monte de aberração até hoje não explicada. E as imagens das dezenas de câmeras do Ministério da Justiça esclareceriam, sim, quem está falando a verdade, o senhor ou as milhares de pessoas que estavam do lado de fora vendo o senhor debochando de todo mundo da janela, ou aquelas centenas de policiais da Força Nacional que estavam escondidas no refeitório do Ministério da Justiça, que agora nós sabemos porque a CPMI descobriu isso, apesar, né, do aparelhamento da tropa maranhense que o seu governo colocou lá na CPMI. Os parlamentares de oposição, os deputados, os senadores, ouviram muita gente e descobriram que a Força Nacional estava escondida na garagem, no subsolo e também no refeitório do Ministério da Justiça. Depois eles foram para trás do prédio do Ministério e de lá não saíram. Poderiam ter saído para proteger os prédios públicos que no seu discurso, no discurso do seu governo, estavam sendo atacados, golpe de Estado, tentativa de abolir o Estado democrático de direito. Por que então deixou centenas de policiais da Força Nacional parados? O senhor deveria ter ido depor na CPMI, o senhor deveria ter comparecido nas 2 vezes em que foi convocado, isso é obrigatório, convocado na Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal, e o senhor foge das explicações, esconde as imagens ou, pior, né, destrói as imagens, o que configura crime, e não se preocupe, porque a verdade vai aparecer e um dia a justiça será feita. Nós acreditamos nisso e lutamos por isso, porque a gente faz um jornalismo que contrapõe, que questiona figuras hipócritas como Flávio Dino, por exemplo, que depois se coloca diante de um monte de microfones ali e é quase acarinhado pelos repórteres. O repórter pergunta para o Flávio Dino, quer dizer que está tudo esclarecido, dando a deixa ali para ele fazer todo o discursinho de narrativas fantasiosas que só convencem a própria claque, a própria militância. Jornalismo, de fato, se faz cobrando.
O senhor não mostra as imagens porque se o senhor está tão tranquilo que o senhor estava sozinho no ministério, porque o senhor não comprova e não cala a boca de todos os parlamentares, de todos os jornalistas, da população, de quem fica dizendo que o senhor estava escondido dentro do Ministério da Justiça e escondendo a Força Nacional. Mostre as imagens, ministro. É assim que se cobra ministro, e não com perguntinha boba. Você veja o nível de arrogância da pessoa, né? Ele decidiu que as imagens do circuito de câmeras, né, do Ministério da Justiça, que essas imagens não são importantes, porque ele é o Flávio Dino, ele decidiu. E como disse a Cris, os repórteres em volta acham tudo normal, né? O jornalismo se matou mesmo, morreu completamente, né? Só que ele não falava isso no início, né? No início ele dizia que não, essas imagens elas não podem ser divulgadas ainda porque a investigação está em curso. Dali a pouco cobraram. Aí falou, não, eu tenho que pedir, eu fiz até uma lista para não me lembrar de toda a narrativa dele sobre essas imagens. Não, eu tenho que pedir autorização do Alexandre de Moraes, só ele pode autorizar, o que não era necessário. Né? Foi lá, pediu, o Alexandre de Moraes disse, ok, né? Então vamos embora. Aí ele falou, já forneci tudo. Aí na semana seguinte, não, eu vou investigar para saber se tem mais. Não, foi tudo apagado, de repente tudo foi apagado. Não, estava no contrato da empresa que presta serviço de segurança. Em 15 dias tudo se apaga, em 30 dias tudo se apaga. Aí você olha o contrato e não tem absolutamente nada disso. É como a Cris falou, o que a gente queria ver nessas imagens é o Dino estava lá, como disse ao Fantástico, ou depois disse que não estava, com quem ele estava, em que situação ele estava, os agentes, os policiais da Força Nacional de Segurança, quantos eram no interior do prédio? Só há imagem do lado de fora, aquele grupo ali cercando, protegendo o Ministério da Justiça. Mas há relatos, há testemunhos de que havia outros policiais no interior, na sede, no Palácio da Justiça, enquanto Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal eram invadidos. Então essas imagens são importantes, não é ele que decide, não é ele que decide. O primeiro movimento dele, quando houve aquilo tudo, era ter, né, se voltado para a segurança ali do Ministério da Justiça e ter dito, salvem essas imagens. Foi o que eu fiz, sempre conto essa história, quando o meu apartamento em São Paulo foi invadido por 2 assaltantes. A primeira atitude que eu tive, quando depois de dominá-los e entregá-los à polícia, ilesos, descer a central de segurança do meu condomínio e copiar todas as imagens. Todas as imagens. Não sou eu. Não é o Flávio Dino quem tem que decidir o que é importante ou não numa investigação. Eu tinha que fornecer aquele material para a polícia. E assim ele deveria ter agido. Né? Outra questão que ele citou. Pessoas estão sendo condenadas sem individualização das condutas de cada uma. Não há imagens. Eu não vi. Agora ficou impossível, né? Porque os julgamentos são virtuais, fechados, a gente não sabe mais nada. Mas eu não vi nenhum condenado tendo mostradas no seu julgamento, aqueles primeiros, imagens dessas pessoas quebrando, vandalizando alguma coisa. Muito pelo contrário. Então, como é que o Flávio Dino decidiu que já há imagens suficientes e que as pessoas estão sendo condenadas com base em imagens? Não estão. Não estão. Absolutamente não estão. Acho que a gente vai falar mais de Flávio Dino porque eu tenho várias anotações. Ele é um mentiroso quanto mais. Tem uma lista enorme de mentiras aqui contadas pelo Flávio Dino. Não só desses 10 meses, aí, quase 11 meses de desgoverno, mas anteriores também, né? Era um cara que, quando foi eleito lá para o governo do Maranhão, disse que tiraria todos os municípios do Maranhão da lista de piores cidades, com piores índices de desenvolvimento humano. Né? E depois, não, eu nunca disse isso, está gravado. Ele disse. Então, é uma pessoa que está muito preocupada com as tias do Zap e não presta atenção nos criminosos de verdade. Né? Se você olhar a que grupo ele pertence, né? A gente entende um pouquinho porque ele tem esse comportamento.